Pessoal, ainda continuando no assunto América Central, vamos falar de Cuba, né? Que é o país mais importante ali da região, tá? Galera, Cuba é um país, na verdade, que se tornou independente da Espanha no final do século XIX, em 1898, com o apoio dos Estados Unidos, ok? Cuba saiu de uma relação de colônia, né, da Espanha, mas entrou já numa relação de dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pós-independência, passaram a ter forte influência econômica, militar, política em Cuba. Por exemplo, do ponto de vista econômico, pós-independência, os Estados Unidos era responsável por 75% da terra arável de Cuba, de 90% dos serviços essenciais e, por exemplo, de 40% da produção de açúcar. Portanto, os norte-americanos comandavam a economia do país. Do ponto de vista político, também, Cuba teve muita interferência dos Estados Unidos. Por exemplo, em 1952, os Estados Unidos apoiou um golpe de Estado que levou ao poder Fulgêncio Batista, que estabeleceu no país um governo ditatorial. Tá? Essa situação ela vai mudar em 1959, quando vai ocorrer a Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro. Com a Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro, o país vai adotar o modelo político e econômico socialista. A partir da Revolução Cubana, o país vai cortar, né, as suas relações com os Estados Unidos. As suas relações com os Estados Unidos vão ficar estremecidas, até porque a Revolução Cubana ela vai ter o apoio do grande inimigo dos Estados Unidos naquela época, do grande inimigo político e econômico dos Estados Unidos na época, a União Soviética, ok? Depois da Revolução Cubana, galera, o Fidel Castro vai tomar algumas medidas. Entre as primeiras medidas tomadas por Fidel Castro, por exemplo, ele vai promover um processo de reforma agrária, que seria a redistribuição das grandes propriedades no espaço rural em unidades menores. A nacionalização também de empresas estrangeiras, principalmente de empresas estadunidenses. No campo, vai ser promovida uma modernização das atividades no campo, nas cooperativas camponesas, nas fazendas estatais. Essa modernização vai contribuir para a expansão do cultivo em Cuba e também para o aumento da produtividade de gêneros agrícolas como a cana-de-açúcar, o café, o tabaco. Então, de início, essas mudanças vão ser importantes para a produtividade no campo em Cuba. Galera, agora há uma questão importante, que como a economia cubana ela esteve atrelada à União Soviética e se isolou do restante do mundo, né? Principalmente do mundo capitalista. Então, com o fim da Guerra Fria e principalmente, galera, com o fim da União Soviética em 1991, a economia cubana vai sentir muito. Ela vai passar por uma grande crise, né? Por quê? Porque Cuba, com o fim da União Soviética, perdeu o seu principal parceiro comercial, a União Soviética, que comprava a sua produção nas área agrícola, né? Se comprava a maior parte da produção de tudo aquilo que Cuba produzia. Então, com a perda desse grande parceiro econômico, a economia cubana vai entrar em crise. E essa crise vai se tornar mais grave em razão do embargo econômico que os Estados Unidos impôs ao país em 1962, justamente porque Cuba se aliou à União Soviética. Nesse embargo econômico, empresas nem países poderiam estabelecer relações comerciais com Cuba. Então, o que isolou Cuba no mercado internacional. E esse embargo econômico, claro, como Cuba estava isolada no mercado internacional, vai tornar mais grave ainda a situação econômica de Cuba depois do fim da União Soviética.
Esse embargo econômico ele teve uma amenizada em 2015, ainda no governo Barack Obama. Obama estabeleceu uma relação já de maior proximidade entre Estados Unidos e Cuba, né? Então ali naquele momento, em 2015, houve uma aproximação entre os dois países, né? Então houve uma arrefecida na questão do embargo econômico. Mas com a ascensão de Donald Trump ao poder em 2017, então o que vai acontecer? As relações entre Cuba e Estados Unidos novamente vão deteriorar, né, com a ascensão de Donald Trump. Então a questão do embargo econômico ainda é um grave problema para a economia cubana. Mas o país, Cuba vem estabelecendo algumas estratégias, né, para tentar sair da crise, como por exemplo a especialização dos seus produtos para exportação, o açúcar, o tabaco, o níquel, para que eles tenham uma maior competitividade no mercado internacional, tá? Uma outra saída que Cuba está tendo também para tentar escapar desse cenário de crise econômica do país é o investimento no turismo. E ela conta com uma importante parceria do Canadá, tá? O Canadá é um país que envia muitos turistas para o país e Cuba tem cada vez mais investido nesse setor para poder arrecadar recursos e continuar se mantendo enquanto país, gente. Galera, então é isso sobre Cuba, tá? Até a próxima.